saudar a sua graça e paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Quero pensar um pouco com você antes da nossa primeira leitura de adoração. Quero pensar com você como é que tem sido a sua vida de adoração a Deus. Quero pensar com você nesse primeiro culto de 2023, como é que tem sido a sua motivação, ou quais têm sido as suas motivações para louvor ao Senhor. Será que você tem caído naquele momento de ritual, aquela rotina ritualística, que se achega a Deus porque há uma necessidade de adorar a Deus, ou isso já faz parte da sua vida cristã? Isso já está no seu coração, isso já está na sua essência? Porque nós incorremos muitos perigos na nossa caminhada, de descansarmos na graça que é totalmente eficaz e muda a nossa vida, mas se colocar a responsabilidade somente na graça, é esquecer da nossa responsabilidade enquanto adoradores. E o Senhor, Ele procura o quê? Adoradores que o adorem em espírito de verdade. Você tem que estar aqui. Vem lá depois. Mas nesse primeiro culto do ano, que não há nada de ritualístico, não há nada de místico no primeiro culto do ano, mas é bênção começarmos o ano na casa de Deus, na casa do Senhor, para adorar o Senhor. A pergunta que eu quero fazer para você, enquanto crente, enquanto homem e mulher, criança, jovem, velho, que teme ao Senhor Jesus e o tem como Senhor da sua vida, é como tem sido a sua vida de adoração a Deus. Nós adoramos o Senhor somente quando o seminarista, o pastor, o diácono, o presbítero vem à frente nos domingos da igreja, dirige a liturgia e nos convoca a um momento de liturgia para preparar o nosso coração para ouvir a mensagem? Ou tem sido uma vida de louvor a Deus, a expressão do caráter de Deus, um agradecimento por tudo aquilo que Ele tem feito? Isso tem que ser provocativo ao nosso coração. Isso precisa estar sempre latente, essa pergunta precisa estar sempre sendo feita por nós, para que nós nos esqueçamos, não nos esqueçamos de quem Deus é e como Ele quer ser adorado por nós. Para esse primeiro momento, quero convidar os irmãos que abram a Bíblia de vocês, em Romanos, capítulo 12, vou ler apenas 2 versículos, 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Quando Paulo ele exorta o povo, ele está falando sobre a adoração, e ele discorre aqui algumas coisas, algumas verdades, e ele faz uma rememoração, ou ele faz uma retórica ao povo, perguntando para o povo como é que tem sido a vida de adoração. E a palavra de Deus em Romanos 12, versos 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo diz assim, olha, esse é o culto racional de vocês. A palavra racional aqui tem a ver com a lógica. É um culto lógico, que faz sentido. Por que você e eu adoramos ao Senhor? Isso tem que ter uma lógica na nossa vida. Apenas para oferecer ao Senhor, por oferecer uma moeda de troca, os campos, que se eu não adorar, o Senhor vai se vingar de mim, Ele é um Deus. Não, irmãos. O Senhor não vai se vingar de nós. O Senhor se entregou por nós. E esse deve ser o motivo da nossa verdadeira adoração. Aquilo que Ele prometeu, Ele fez. E aquilo que Ele fez não há de ser revogado por ninguém. E muito menos por Ele. Porque Ele não é um homem de mentira. Então você pega essa verdade e para esse primeiro momento de culto, eu quero convidar você à reflexão de uma verdadeira adoração a Deus. Por que nós adoramos o Senhor? O que nos leva a adorar ao Senhor? O que nos leva a oferecer o nosso culto como um sacrifício vivo? A anulação das nossas vontades e paixões carnais para adorar um Deus Criador, que está acima de tudo, de todas as coisas, que governa a nossa vida com a mais
brava conduta, que governa a nossa vida com uma excelência que não se compara a nada e a ninguém. Eu sei que nós temos alguns desafios no coração, algumas dúvidas no coração, elas são legítimas por vezes, mas a nossa adoração. Nós vamos cantar uma música nesse momento e faça dessa música um momento de adoração e alegria, não de desencorajamento, mas seja encorajado a adorar a Deus, porque Ele merece uma verdadeira adoração. Eu quero te convidar à igreja, você que está nos assistindo pela rede social, que se põe em pé e louve com bastante alegria, com regozijo, com temor no coração, porque Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração.
Salmo 69, verso 5. Somos chamados aqui também a uma análise. Porque às vezes nós, além de não adorarmos o Senhor e louvarmos como Ele merece, como Ele requer de nós, adoradores, nós também tentamos ocultar do Senhor e tudo em vão as nossas transgressões, os nossos pecados, inclusive a nossa insensatez. E esse texto da palavra diz assim: Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez, e as minhas culpas não te são ocultas. Então, por mais que nós tentemos, de alguma forma, esconder do Senhor as nossas mazelas e o que nós fazemos de errado, quantas coisas nós transgredimos no meio do Senhor, quantas vezes nós pedimos perdão pelos mesmos pecados, e o Senhor não desiste de nós. E aí o salmista diz assim: o Senhor bem conhece a minha insensatez, o Senhor bem conhece os meus pecados, o Senhor bem conhece as minhas transgressões, o Senhor sabe quem eu sou de verdade, porque o Senhor é quem me criou. Nesse momento nós temos o prazer de nos achegarmos a Deus e a permissão dele para pedir perdão por todas as nossas faltas. Eu quero convidar com bastante alegria nosso irmão Nicolas, que nos dirige a Deus numa oração de confissão e arrependimento dos nossos pecados. Oremos? Deus nos Pai, por esse dia, Senhor, por tudo sobre nosso Senhor. Te agradecemos pelas bênçãos que você dá para nós, Senhor. Nesse tempo de todos os dias. Nos ajude a se mudar cada dia mais, Senhor, que a gente possa poder mais de Ti. Amém. 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 Com bastante alegria, certo? Do perdão desse Deus maravilhoso, vamos continuar louvando a Deus com bastante alegria no coração. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Ele é exaltado. Exaltado. Nós não fazemos assim. Ele já é. E Ele é exaltado, é o Deus que
apesar de grandioso, veio ao nosso encontro. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo Jesus, só nos resta uma coisa: quebrantar o nosso coração.
por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Nós te bendizemos pela nossa salvação e pela certeza da eternidade do céu. E te bendizemos, ó Deus, pelo dia que Cristo voltará também, porque caminhamos nesta fé e nesta esperança do Maranata. Vem, Senhor Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus amados, a palavra de Deus no Salmo 133 diz, né, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, né? É muito bom a nossa unidade. E começar o ano juntos é bom demais, né? Gostoso demais. Primeiro dia do ano 2023, estarmos juntos aqui adorando o Senhor. Mas Deus é tão bom, amados, que o Senhor nos últimos tempos tem cada vez mais agregado pessoas a nós, né? Nossa igreja tem crescido na graça, na bondade, na misericórdia do Senhor. E o Senhor tem trazido famílias para abençoar a nossa vida, para andar conosco. Então, desde ontem eu recebi a carta, eu já tinha informação, mas ontem oficializamos, recebemos uma carta de transferência de uma família que é bênção, uma família que amamos, já conhecemos, já caminhamos juntos, mas de forma especial, o patriarca da família aí, ele cresceu aqui até os 13 anos de idade. Até os 13 anos ele estava aqui no quarto centenário. Depois sua família migrou e ele andou até para o exterior, voltou agora, casou lá fora, voltou com a família. Ele está com a gente aqui agora. Eu queria chamar o Dayton, a Ellie, o Nicolas, a Kate, juntamente com esses irmãos, chamar aqui também os nossos presbíteros à frente. Amados, e diferente um pouquinho, do que vocês têm visto nos últimos tempos, as famílias têm vindo, têm frequentado, têm caminhado, esses já vieram do mal e tudo, entendeu? Então, tipo assim, a família que nós amamos e com certeza vamos crescer mais e mais nesse amor. É uma família bênção, o Neyton já nos abençoou aqui em muitos momentos nas minhas férias. Sempre tem recorrido a ajuda dele para trazer aulas, para pregar aqui também. Então ele vem pregar, vem de ternão, tal. Agora a gente vai dar uma trabalhada dele. Brincadeira, parte, mas é bênção, viu? Ter vocês aqui. É bênção receber vocês. Tá bom? Muito especial para a gente mesmo ter a família de vocês aqui conosco. Deus trabalhou o coração de vocês, nos trouxe até aqui. Eu sei que o Senhor deu um chamado para vocês aqui e a gente espera como igreja ser bênção na vida de vocês e tenho certeza que vocês serão bênção na nossa vida também. Então, como pastor, eu queria externar aqui de coração a nossa alegria em recebê-los e também, em nome da igreja, em nome do conselho, dizer, olha, estamos aqui para crescer no amor, saibam que amamos vocês desde já com toda a força do coração, e queremos caminhar juntos aí, crescendo para a honra e glória do Senhor. Quero orar por essa família, amados. E o conselho depois vai abraçá-los, recebendo aqui em nome da igreja, mas não deixa, no final do culto, depois do culto, de abraçá-los, amados. Um dos lemas que nós temos tido na igreja e tem sido de grande alegria ouvir, as pessoas que têm se achegado no nosso meio e têm sentido prazer de estar entre nós. Isso é importante. Nós podemos ser uma igreja pequena em número ainda, Deus tem os seus planos, mas temos aprendido a ser grandes em amor, e isso é importante, para que a gente possa dar muito amor para eles, na nossa jornada caminhada, como todas as outras famílias que já temos recebido. Pai de amor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nos alegramos com todo o teu cuidado conosco. De forma especial, nos alegramos com o teu amor para conosco, Pai. Um amor que tem nos abençoado como igreja e tem trazido, Senhor Deus, alegrias para o nosso meio em todo o tempo, Pai. Nos alegramos hoje de forma especial nesse momento do culto, com essa família, Senhor Deus. O Neito, a sua família, sua esposa, seus filhos,
que vem para o nosso meio aqui, somar conosco nesta igreja, Pai, que o Senhor tem cuidado e tem guardado. Louvamos a Ti pela vida deles, pela família deles. Louvamos a Ti por Jesus, ó Pai, no lar deles, ó Deus. É uma alegria uma família, Cristo presente, Pai. Louvamos a Ti por isso. E de forma especial, Senhor Deus, queremos rogar aqui. O Senhor nos abençoe, Pai. Cuide do coração deles, cuide da jornada deles, ó Deus. Cuide de todo o caminho deles, ó Pai, de forma especial entre nós aqui. Que eles sintam o amor do Senhor, que eles sintam a alegria de estarem conosco, Pai, o prazer de caminhar conosco. E nós também, como igreja, possamos abençoá-los, ó Deus, em toda a jornada, em toda a caminhada, Senhor, com aquilo que temos, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Deus, toma conta dessa família, de cada projeto, cada sonho, cada plano deles, de cada necessidade, de cada anseio, Pai, que o Senhor possa visitá-los no íntimo do coração e cuidar deles, ó Deus. Cuidar com carinho, com bondade, com graça, como o Senhor tem feito, mas que eles possam experimentar isso também, Senhor Deus, nessa igreja, de forma especial, na caminhada conosco. Abençoe e guarda, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alegria recebemos, Nicolas. Olha o tamanho do lado, né? Só 3. Jesus abençoe, meu querido. Pensa, viu? Seja Deus é bom, né, amados? Quero chamar as crianças à frente. Eu pedi para minha esposa Jane orar por essas vidas, clamando a bênção e cuidar de Deus sobre a vida deles.
Meus amados, quero convidá-los a acompanhar a leitura da Palavra de Deus no texto de Gênesis, capítulo 12, versos de 1 a 9. Vou pedir ao diácono Felipe, por favor, que estiver na frente. Gênesis 12, de 1 a 9, um texto bastante conhecido. Diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou o altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou o altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Pai, que a tua bondade e graça trate cada coração, Senhor Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, 2023 chegou. Não sei se era um ano esperado por você, né? Ou se você está vindo para esse ano cheio de temores, cheio de medos, cheio de preocupações, né? Costumo dizer que essa passagem de um ano para o outro não tem nada de mágico. Não tem nada de mágico. O seminarista Raul ainda disse isso no início do culto, né? Não tem nada de místico nessa passagem, porque você dorme como um dia qualquer e acorda num dia novo, como um dia qualquer. Mas, na verdade, a sociedade tem esse calendário e muitas coisas acontecem com essa mudança, com essa troca de ano. Então, essas mudanças, esses ciclos que se renovam, nos chamam a refletir, nos chamam a pensar, nos chamam a olhar para a nossa vida, olhar para o nosso caminho. E talvez você esteja entrando em 2023 com ansiedades, com temores, talvez com alguns planos ou muitos planos. Talvez você esteja aí com medo de tudo que está acontecendo no país, das perspectivas que muitas vezes não se tem. Ou talvez você esteja cheio de pensamento positivo, né? Vai ser um ano diferente, um ano bom, tudo vai dar certo na minha vida, na minha família. Mas aí, amados, eu olho para a palavra de Deus, olho para as palavras de Jesus e sou lembrado, né? Mateus 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Quem de nós, por mais que a gente possa estar ansioso, preocupado, temeroso, quem é capaz de acrescentar uma coisinha que seja na vida? Também somos lembrados no Salomão, no Provérbios 16, né, que o coração do homem, né, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, por mais que você seja aquela pessoa
cuidadosa, organizada, que planejam tudo bonitinho, somos lembrados, né, que a resposta final da vida sempre vem dos lábios do Senhor. Então, amados, seja nos anseios que não são bons, nos temores que nos trazem dores, seja numa vida planejada, cheia de expectativa positiva, lembremos, amados, que nós precisamos, na verdade, olhar para o Senhor. E quando eu olho para esse texto que lemos aqui, em Gênesis 12, nós percebemos aqui um chamado de Deus para um homem. E esse chamado, meus queridos, é um chamado que é gracioso. Gracioso por quê? Porque vem de Deus, do coração de Deus, da intenção de Deus, para mudar uma vida, para mudar uma história, para mudar um caminho. Se olharmos para as Escrituras, vamos perceber que Abraão, ele vinha de uma terra idólatra, uma terra sem o Senhor, uma terra que estava longe do Senhor. E se percebermos toda a narrativa dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, nós vamos ver lá Deus criando tudo de forma bela, mas a partir do capítulo 3, o pecado entrando no meio da humanidade, e com o crescimento da humanidade, o pecado aumentando também, desembocando ali num dilúvio. Depois, na reconstrução, a gente vê um povo querendo crescer demais na Torre de Babel, capítulo 11 de Gênesis. E é dentro desse contexto que nós vemos Deus chamar um homem. Por isso que é um chamado gracioso, meus queridos. Porque Deus tira um homem do meio da idolatria para andar com Ele, para caminhar com Ele, para servi-lo. Porque esse Deus da Bíblia, amados, esse Deus criador, esse Deus que criou cada um de nós, é um Deus de aliança. E é um Deus que por vontade própria vem até nós com amor gracioso e nos chama para uma aliança com Ele, para um andar com Ele, à luz da sua vontade, da sua verdade, para a vida e para o coração. Então nós percebemos esse chamado gracioso na vida de Abraão, né? Como Josué disse, eu já falei aqui, mas Josué 24:2 fala que assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Ou seja, eram pessoas, Abraão era de uma cultura que servia a outros deuses, mas Deus o amou e o chamou para andar com Ele em aliança. E aí você pode me perguntar: pastor, mas o que tudo isso tem a ver com o que o senhor estava dizendo sobre esse ano, sobre as expectativas, os planos, os temores? Meus amados, eu não quero que você comece o ano refletindo simplesmente nos seus temores, nos seus planos, porque, como eu já li aqui nas palavras de Jesus e Salomão, nós precisamos aprender a entregar tudo isso para o Senhor e esperar nele. Mas eu gostaria, nesse texto, que você olhasse para esse chamado de Abraão e percebesse nesse chamado um chamado que se estende a nós hoje, no nosso tempo, no nosso momento. Um chamado que é gracioso, sim, porque um dia o Senhor visitou os nossos corações, derramando sobre nós a fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Um chamado cheio do amor e da bondade desse Deus, que veio até nós que não tínhamos nada para oferecer, porque éramos pecadores. Nós somos lembrados aqui nesse texto, ao olharmos para a nossa vida, ao olharmos para esse ano de 2023, na perspectiva desse chamado gracioso de Deus. Porque isso tem clareza para nós. Porque o chamado de Deus a Abraão, que nos ensina
e traz princípios para a nossa própria vida, tem clareza e tem sentido para a nossa vida, para a nossa jornada nesse ano. E a primeira coisa que eu gostaria de pensar nesse chamado de Abraão, amados, que foi um chamado à obediência. E isso é importante, amados. Olha só, eu não sei como será o dia de amanhã, não sei como será daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, não sei como chegaremos e se chegaremos no final de 2023, mas hoje é importante entendermos, à luz desse texto, que o Senhor, de forma graciosa, nos chama, mas nos chama a uma vida de obediência a Ele. Deus chegou para Abraão e disse: sai da tua terra. Pensa um pouquinho nesse chamado de Deus, irmão. Porque o Senhor chama Abraão para sair para alguma coisa. E Ele diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Pensa um pouco aqui, meus queridos. Olha, Deus chamando Abraão para sair para algo desconhecido. Deus está chamando Abraão aqui para sair para algo novo. Deus está chamando Abraão aqui, amado, para sair para algo que envolve sacrifício. E tudo isso relacionado exatamente, amados, nesse aspecto da obediência. Eu e você não sabemos nada sobre o amanhã, nada. Na verdade, nós não conhecemos nada daqui a meia hora, a 1 hora. Nós não sabemos o que há de acontecer, porque o futuro é algo que está só no conhecimento de Deus. Mas independente do que tenha à frente, o chamado gracioso de Deus é um chamado que envolve a obediência a Ele. Por mais que possam vir coisas novas, por mais que existam coisas desconhecidas, por mais que a gente possa enfrentar desafios e termos que sacrificar coisas na nossa vida, precisamos entender isso. Olha, é o chamado de Deus para nós. Às vezes a gente pensa na obediência, amados, como se fosse algo fácil, ou como se fosse algo que fosse simplório, comum demais. Mas na verdade não é. Porque a obediência diz respeito exatamente ao nosso coração entregue ao Senhor, o nosso coração lançado em fé a Deus, depositado aos pés do Senhor. Pensa bem o que o Senhor estava dizendo para Abraão: sai da tua terra, larga todo mundo, larga a tua família, larga tudo e vai para lá, vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Não acho que é uma decisão fácil, uma decisão simples, porque envolvia muitas perdas. É importante a gente lidar com isso, porque o chamado gracioso de Deus para obedecermos envolve perdermos coisas. Nós temos que negar alguns prazeres da nossa vida que envolvem pecados nossos. Nós temos que negar muitas vezes algum conforto, algum luxo que desejamos vivenciar para poder servir ao Senhor, responder à vontade dEle. Às vezes vamos ter que sacrificar até mesmo relacionamentos que estão nos atrapalhando na caminhada para podermos nos lançar na obediência a Deus. E isso é importante termos em mente. 2023 está lançado, amados.
ficarmos preocupados, sofrendo com o dia de amanhã que desconhecemos, ao invés de gastarmos todas as nossas forças para tentar planejar e deixar tudo o mais certinho possível de acontecer. A verdade, o que o Senhor está nos ensinando aqui através desse chamado é que não importa o que venha pela frente, o importante é obedecer. Em cada momento, em cada circunstância, seja na alegria, seja na dor, seja no tempo fácil, de fartura, no tempo de perda, de dor, de falta. O que Deus nos chama é obedecermos em todo o tempo. Então, obediência não é uma coisa fácil de acontecer, não, porque tem que lutar com o eu. O problema é que a gente quer viver tanto no conforto, às vezes, amados, que a gente deixa de brigar com o eu para obedecer a Deus. Então, a gente responde mais a vida ao coração, às nossas vontades, do que ao Senhor. Para quem não gravou ainda, Jeremias 17:9 vai falar o quê? Que o coração do homem é enganoso. Ou seja, se eu dependo só da minha vontade, se eu dependo só da minha própria consciência para responder as questões da vida, eu sempre vou escolher o pior caminho. Mas se eu escolho obedecer a Deus, eu posso ter certeza no coração e sempre escolherei o melhor caminho. Um chamado para ser hoje de Deus, amados, é para que você obedeça, para que eu obedeça, para que cada cristão espalhado nesse mundo saia 2023 em obediência ao Senhor. Calvino fala desse sacrifício, ele diz assim: olha, portanto, se desejamos seguir a Deus com constância, presta atenção aí, olha, convém-nos meditar cuidadosamente sobre todos os inconvenientes, todas as dificuldades, todos os perigos que nos esperam, que não apenas um zelo apressado pode produzir flores murchas, mas que de uma profunda e bem estabelecida raiz de piedade podemos produzir frutos em toda a nossa vida. Calvino está dizendo, meus queridos, se você quer obedecer a Deus de verdade, você precisa entender isso, que há sacrifícios, que há dificuldades, que há lutas, sim, estão presentes, mas devemos obedecer com constância, com profundidade, buscando frutos na vida. Fazer por fazer não produz frutos. Na linguagem de Calvino aqui, talvez fazer por fazer vai produzir no máximo flores murchas na vida. Mas o fruto, que é aquilo que de fato enche a vida, o fruto, que é aquilo que de fato glorifica a Deus, é algo que é resultado da obediência, de responder à vontade de Deus. De Deus falar conosco é assim, e a gente responde com assim de Deus. De Deus dizer, olha, não é assim, e a gente responde do não é assim de Deus. A gente tem um coração mais inclinado à obediência, um coração mais desejoso de obedecer, porque, amados, obediência tem muito mais valor para Deus do que simplesmente nos reunirmos para adorar o Senhor no primeiro dia do ano, que é bom, estou dizendo aqui, é gostoso, é alegria, mas sem obediência, amados, a gente
oferece coisas vazias ao Senhor. Lá em 1 Samuel já vemos isso, né? Capítulo 15, verso 22. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Amados, olha só como é importante nessa relação, nesse chamado gracioso de Deus, a gente entender o valor da obediência. Porque Deus nos chama a obedecer. É muito engraçado olhar para as pessoas declarando fé ao Senhor, do Senhor Jesus na vida, se apresentando, se batizando nas mais variadas igrejas possíveis, inclusive nas nossas presbiterianas também, porque não somos melhores que ninguém como denominação. Mas, amados, olha só, pessoas se batizam, professam a fé, mas vivem a vida na rebeldia, seguindo o coração, sem se interessar pelas coisas de Deus, sem se importar com as coisas de Deus, sem olhar e se preocupar com os desígnios de Deus para a vida. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, amados, se há algo que deve mover o nosso coração em 2023, não devem ser os anseios, os temores, nem mesmo os planos propriamente ditos, mas o desejo de obedecer a Deus em todo e qualquer momento da nossa vida. Na hora que doer, podermos chegar para Deus e dizer: estou aqui, Senhor, o Senhor quer de mim. Na hora que tiver tudo bom, chegar para o Senhor e dizer: Senhor, estou aqui, obrigado por tudo que o Senhor tem dado. Obediência. Lembre disso. Você não sabe o dia de amanhã, eu não sei. Mas não importa como seja, Deus nos chama para obedecer. A pergunta é: você está disposto? Eu estou disposto a obedecer Deus na íntegra, em profundidade. Lembra-se sempre disso, né? Jesus seria o nosso Salvador, e também é o nosso Senhor. E Ele, sendo Senhor e Mestre, ensinou os discípulos como deveriam viver em obediência a Deus, porque Ele mesmo obedeceu o tempo todo os planos e propósitos do Senhor. Você está disposto a obedecer? Sai da tua terra, da tua parentela, deixa a casa do seu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Obedece. Nós vemos um texto aqui que Abraão saiu e obedeceu. Nós olhamos nas Escrituras, muitos outros dando exemplo de terem obedecido o Senhor. Talvez você olhe para muitos outros exemplos e fale: não obedeceram, não obedeceram, não obedeceram. E junto com isso nós sabemos que o resultado de não obedecer a Deus, amados, é um resultado de afastamento, de disciplina na vida do coração. Essa é a realidade. Então, obediência, o chamado gracioso de Deus é um chamado à obediência. Mas há um segundo ponto importante, olhando para esse texto, meus queridos. Porque o Senhor também chama Abraão
viver na dependência dele. Olha só como é interessante, a gente olha para esse chamado no primeiro momento cego, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Imagina, mudar, largar tudo, abandonar tudo, sem saber de fato o que vai acontecer lá. É só um ato de fé obediente mesmo, para ir. Mas o interessante é que o Senhor olha para Abraão e diz: olha, eu te mostrarei. Deus aponta para ele: eu estou te chamando, mas entenda uma coisa, eu te mostrarei essa terra. E Deus continua: farei de ti uma grande nação. E o texto continua dizendo que o Senhor olha para ele e fala: e o abençoarei, e engrandecerei em seu nome. Quem está fazendo tudo isso, amados? O Senhor. É a promessa dele, é a palavra dele, afirmando para Abraão: eu vou mostrar, eu farei, eu abençoarei. É dependência, meus queridos. Então, olha só, já disse, né? Não temos controle nenhum sobre o dia de amanhã, não conhecemos. E se não conhecemos, somos limitados. E se somos limitados, a realidade da vida nos mostra que precisamos de um Deus. Mas precisamos dessa relação profunda com Ele, que nós entendemos que dependemos dEle, precisamos dEle, carecemos dEle. E não dá para andar sem Ele, não dá para viver sem Ele, não dá para escolher as coisas sem Ele, não dá para tomar decisões no dia a dia sem Ele, não dá nem sequer para ficar planejando sem Ele. Porque na realidade nós dependemos, precisamos, carecemos desse Deus. E esse chamado dele para servirmos, para andarmos com ele, como foi o chamado de Abraão, é um chamado para que a gente dependa mais e mais do Senhor. Olha que doido. O Senhor olha para ele e diz: farei de ti uma grande nação. A esposa dele era estéril. Farei de ti uma grande nação. Um homem, mas uma promessa imensa, gigantesca. Porque na verdade a grande nação não seria fruto do poder e da força de Abraão, mas do mover de Deus, do agir de Deus. Quem constrói essa história, meu querido? Quem constrói essa história, minha querida, é você mesmo. É claro que nós temos liberdade para pecar, é claro. Nós escolhemos o pecado o tempo todo. Mas a pergunta que precisamos fazer é: quem tem domínio sobre a nossa história? Qual braço forte é capaz de sustentar a nossa vida? Qual mente sábia é capaz de governar e dirigir e conduzir de maneira correta e certa o nosso coração? É o Senhor. Olha como é interessante, né? Citei aqui a Torre de Babel, Gênesis 11. Qual que era a grande discussão ali naquelas pessoas tentando construir aquela torre para chegar no céu? A conversa entre eles era: vamos tornar o nosso nome grande. E o que o Senhor faz com a Torre de Babel? Confunde a língua do povo, divide aquele povo e aquela torre vai para o fracasso. E o Senhor chega para Abraão, um homem chamado por ele de maneira graciosa, porque não tinha nada para oferecer. Mas Deus chega para ele e diz: olha, engrandecerei o seu nome. Você será conhecido, você será visto, você será percebido no mundo, na história.
porque eu farei isso na sua vida. Percebe, meus queridos? O chamado de Deus para Abraão ali era: dependa de mim. Apesar de ser um chamado num momento cego, sai e vai. O Senhor diz: eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Calvino diz: e esta é a verdadeira prova de nossa obediência, quando não somos sábios aos nossos próprios olhos, mas nos entregamos inteiramente ao Senhor. Ele não sabia aonde era a terra, ele não enxergava onde era a terra, mas com os olhos da fé, da dependência do Senhor, ele deixa de confiar em si próprio e vai para onde o Senhor manda. Provérbios 3,7: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Convite para nós, amados, 2023, dependamos mais do Senhor. Dependamos mais do Senhor na íntegra. O único concorrente com Deus é o nosso próprio coração. Porque quando confiamos em outras coisas para sustentar a nossa vida, para guardar a nossa vida, para conduzir os nossos passos, não importa, quando confiamos em qualquer outra coisa, na verdade é o nosso coração. Voltando para a idolatria, dependendo de um Deus que não é um Deus que sustenta todas as coisas. Então, eu não conheço amanhã, você também não. Mas o chamado para nós é: dependemos mais de Deus. Dependemos mais. E aquele cântico que retrata o texto de João 3:30, e convém diminuir para que o Senhor cresça, e convém esvaziar e encher dele. Você não aprender isso, porque dependência é esvaziar de si próprio, para dizer: olha, quem cuida de mim é o Senhor e nada mais. Você está empregado, o salário está bom, você está com saúde. Quem cuida de nós é o Senhor. A grana está curta, estou doente, perdi meu emprego. Quem cuida de nós é o Senhor. Aprendamos a depender dele, amados. Em qualquer contexto, em qualquer momento, em qualquer circunstância da vida. O chamado gracioso de Deus é o chamado a dependermos dele. Mas o terceiro ponto desse texto, amados, desse chamado gracioso de Deus, é que somos chamados para uma vida missional. Entendendo uma vida missional como uma vida que é focada na missão de Deus, na vontade de Deus, na obra de Deus, no reino de Deus. O Senhor diz para Abraão: seja você uma bênção. Seja você uma bênção. Amados, eu não sei o dia de amanhã, você também não. Mas independente do que aconteça,
Senhor nos chama a sermos bênção na vida dos outros, bênção na sociedade, bênção por onde passarmos, bênção para as outras vidas. Você já se viu dessa forma? É muito comum, amados, na vida, o desejo do coração é sermos abençoados. Senhor, olha para nós, Senhor, cuida de nós, Senhor, veja a minha necessidade, supra a minha necessidade, cuida da minha necessidade. Deus, é comum, amado, porque esse é o coração nosso, um coração muitas vezes pecaminoso, um coração muitas vezes que olha só para o próprio umbigo, um coração muitas vezes que se esquece de Deus e dos propósitos de Deus para esse mundo, para essa vida. O chamado de Abraão lá nós era um chamado para ser bênção, mas não era uma bênção simples e comum. A partir de Abraão, na sua descendência, Jesus lá, completando isso de fato, o chamado para o povo de Deus é para ser bênção por onde passar, bênção para outras famílias, bênção dentro da própria família, bênção dentro da igreja, bênção no ambiente de trabalho, bênção no meio da vizinhança. Amados, como é fácil a gente esquecer disso, a gente sai para a vida e esquece da nossa missão. A gente se envolve no dia a dia com as nossas dificuldades, lutas e responsabilidades e esquecemos da nossa missão. Deus em todo tempo, amados, entenda isso, olha só, Ele chama uma nação para andar com Ele no Antigo Testamento. E depois essa nação desemboca na igreja, que vemos e temos hoje. Mas entenda, em todo tempo, o desejo, a intenção, o plano e o propósito de Deus é que todas as famílias da terra, que todas as nações fossem alcançadas pela bênção do Senhor. Ou seja, Deus é um Deus em missão e a igreja é uma igreja em missão. Às vezes a gente pensa em ser bênção só na igreja. E o chamado missional para nós, amados, deve nos fazer olhar muito mais ainda para fora. Não é esquecer da igreja, mas nos lembrarmos que tem pessoas precisando da bênção de Deus. E o canal de Deus para abençoar os povos, as famílias, sempre foi o povo de Deus, apontando para Cristo, e agora na igreja, a partir de Cristo, abençoando outras vidas. Então, queridos, não importa como vai ser amanhã, Deus quer que sejamos bênção hoje, amanhã, depois de amanhã e até quando Ele permitir. Já disse várias vezes, talvez não sejam palavras minhas próprias, mas repetindo coisas que eu ouvi e li por aí. Mas quando a gente se dedica a abençoar outras vidas, sobra muito pouco tempo para a gente ficar lamentando e murmurando a nossa própria aflição. A igreja é chamada para ser bênção. E ser bênção, isso é importante entender também. Deus não exime a responsabilidade de ninguém. Mas a gente não deve pensar em ser bênção só para quem a gente acha que merece. Eu vou abençoar quem merece. Fulano ou ciclano não merece. Seja você uma bênção. Sejamos nós, igreja, uma bênção.
Esse é um chamado, amado, de Deus para nós. Bruce Waltke e Pat Fredericks, eles citam assim, olha, a expansão da promessa de Gênesis 12:3, de salvação individual, né? Olhando ali para Abraão, e nacional, até a universal, é um movimento essencial da Escritura. Ou seja, a Escritura está falando disso, dessa salvação alcançando as pessoas, desse reino se expandindo, do amor de Deus, da bênção de Deus chegando nas famílias. A Bíblia é um guia missionário, preocupado em levar a salvação a todas as famílias da terra. Abraão, como portador de bênção, é uma antecipação do Cristo, que é o gerador de bênção. Quando Cristo ascende aos céus, ele estende suas mãos traspassadas, mãos que abençoaram crianças e deram vistas aos cegos, para abençoar sua igreja. E aí ele cita o texto de Lucas 24, 50-53, que diz: então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Na ascensão de Cristo, o Senhor abençoando a sua igreja, Cristo abençoando a sua igreja, amados. O que esse comentário traz para a gente? Olha, Abraão começou aquilo que de fato acontece em Cristo, porque quem abençoa de fato é Jesus. Mas nós somos o canal para abençoar outras vidas, levando Cristo a eles através da nossa própria vida. Vida missional, um chamado para a vida missional. Em 2023, amados, sejamos mais missionários. Olhe para quem está no seu trabalho lá, sofrendo, lutando, chorando, reclamando da vida, e mostre Jesus. Olhe para a sua família, para aqueles que estão andando distantes, longe, sofrendo, mostre Jesus. Olhe para os bancos da igreja ao redor, para aqueles que estão carecendo, necessitados da misericórdia e graça de Deus, e leve até elas Jesus. Vida missional. O canal do Senhor para levar Jesus, amados, é a igreja, somos eu e você, como foi com Abraão, como foi com a nação de Israel, como foi com a igreja, os primeiros discípulos, a igreja do primeiro século, e hoje aqui, nossas igrejas, nós somos o canal, o povo de Deus, para levar a bênção de Deus a outras vidas, outras famílias. Sejamos canal de bênção. Certamente é uma promessa inestimável de amor especial que Deus condescenda tão grandemente por nossa causa, pois embora Ele aqui se dirija apenas a um homem, em outro lugar Ele declara a mesma afeição com o seu povo fiel. Podemos, portanto, inferir esta doutrina geral, que Deus nos abraça com o seu favor, que abençoará nossos amigos e se vingará dos nossos inimigos. Calvino diz isso. Nesse momento de abençoar, Deus diz a Abraão: olha, eu vou abençoar quem abençoar vocês, e vou amaldiçoar quem amaldiçoar vocês. Sabe o que é interessante, amados, nesse ser canal de bênção? É que a gente pode descansar no cuidado de Deus. Ser bênção no mundo não significa que todo mundo vai aplaudir e receber bem a nossa ação, nossa atitude, nosso amor. Não significa isso. Talvez em alguns momentos ser bênção no mundo vai trazer sobre nós perseguição, injustiça até mesmo. Mas olha só o que o Senhor fala: eu estou com vocês, eu vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E isso não é uma promessa para que a gente ande marcando X nas pessoas, fala: Senhor, está aqui, ó. Olha o dentão aí chegando. Senhor,
Amaldiçoa minha vida aí, Senhor. Xizão nele. Olha Isaías ali, meu presbítero. Amaldiçoa minha vida, Senhor. Xizão nele. Não. Não é para que a gente fique procurando quem abençoa, amaldiçoa a gente, não. É para que a gente descanse no cuidado de Deus. Ele fala, seja bênção. Seja bênção. E descansa o resto de mim. Por isso que ele não fala, escolha quem abençoar. Seja você uma bênção, sejamos nós uma bênção. Chamado gracioso para a obediência, para a dependência, para uma vida missionária. Mas sabe o que é interessante, queridos? Abraão sai em obediência a Deus, Deus o visita, Deus fala com ele, e a reflexão de Abraão sobre aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, a reflexão de Abraão sobre a palavra de Deus, a promessa de Deus, faz com que Abraão faça um altar, faz com que Abraão se volte para Deus, para clamar e adorar esse Deus. Portanto, meus queridos, olha só, chamado de forma indireta aqui, porque não foi Deus falando para Abraão adorá-lo, mas quando Abraão olha para a vida e o cuidado de Deus, a promessa de Deus e a certeza que Deus mostra a terra para ele, fala, ó, tudo isso aqui vai ser seu. A certeza da presença de Deus na vida dele faz com que ele adore o Senhor. Por isso, amado, sabe o que torna esse culto de domingo mais agradável? Sabe o que torna esse culto de domingo mais abençoado? Sabe o que torna esse culto de domingo mais forte e poderoso no nosso coração? É a gente poder vir para o culto, refletindo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Vir para o culto, refletindo o cuidado, a direção de Deus em todo o tempo da nossa vida. Vir para o culto sabendo que em nenhum momento a gente andou sozinho. Vir para o culto sabendo que o Senhor nos chamou, obedeceu e a gente pôde obedecer. Vir para o culto sabendo que a gente lutou mais contra o pecado para ter mais santidade, agradar mais a Deus e vencer os pecados e lutas na jornada. É vir para o culto trazendo tudo isso no coração. Porque é uma adoração que não é cega. Porque é uma adoração que não é de gente que não reflete a vida. Sabendo que é uma adoração que não é fruto de um momento surpresa. Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje. Mas é uma adoração que sabe que Deus esteve presente, guardando, abençoando, guiando a nossa vida. Então, meus queridos, que 2023 também seja um ano em que a gente responda a esse chamado de Deus com mais adoração. Só que não dá para refletir a adoração sem olhar para a mulher samaritana e a conversa de Jesus com ela. Porque Jesus disse, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, mais do que vir no culto para adorar a Deus, refletindo tudo isso, é a cada dia se levantar um desejo de adorar esse Deus com tudo que somos, com tudo que temos, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa boca, com as nossas atitudes. Sabendo que esse Deus é o Deus que nos chamou graciosamente.
Portanto, amados, obediência, dependência, vida missional e vida de adoração. Que seja essa a nossa reflexão e mais do que isso, essa a nossa vida em 2023. Não importa o que vem amanhã, não importa o que vem daqui a 6 meses, não importa o que vai acontecer conosco no final deste ano, não importa. O que interessa é caminhamos aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque o resto, amados, é consequência. É muito melhor estar alinhado com a vontade de Deus do que ter nossos desejos satisfeitos. É muito mais prazeroso saber que agradamos a Deus do que agradar o próprio coração. Jesus.